Olá, sejam todos bem-vindos ao Sacris Canal Católico. Eu sou Elizabeth Gravina. Nossa leitura hoje será Histórias da Bíblia, volume 1. Moisés revê a família. Os hebreus estavam agora próximos de Madiã, onde Moisés se havia exilado muitos anos antes. Ali continuavam a viver Jetro, seu sogro, com Séfora e os 2 filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Por causa dos perigos e incertezas da peregrinação fugitiva pelo deserto, Moisés havia mandado a mulher e os filhos de volta à casa de Jetro. Chegava agora o momento de rever toda essa gente querida. Depois de enviar emissários que lhe anunciassem a chegada, Jetro partiu para encontrar Moisés no acampamento dos hebreus. No encontro houve emoção, festas e muitas demonstrações de afeto. Impressionado com o relato de Moisés, Jetro resolveu oficiar culto a Deus, embora fosse sacerdote de seita diferente. E Moisés, de sua parte, aceitou o oferecimento como demonstração de respeito. Acolheu de boa vontade ainda um importante conselho. Procure repartir seu trabalho. Reserve para você as decisões importantes e use seu tempo para refletir sobre elas. É inútil tentar atender todos os que o procuram. Em vez disso, nomeie chefes que se ocupem de tarefas menores. Líderes para grupos de 10, 100 ou 1000. Foi só a partir daí, realmente, que Moisés passou a organizar os hebreus como povo. A chegada ao Sinai. Milhares de tendas espalhavam-se junto ao sopé de uma montanha no deserto de Sinai. Era o acampamento dos hebreus que haviam chegado ali depois de uns 3 meses de andanças. Levado por estranho impulso, Moisés subiu certo dia ao monte. E no silêncio daquelas paragens ouviu do Senhor importante mensagem. Moisés, vá anunciar aos filhos de Israel que Javé lhes virá oferecer um pacto. Moisés ia prestando atenção ao que Deus lhe dizia. À tarde, quando voltou à planície, convocou o conselho de anciãos e informou. O Senhor se fará ouvir pelo povo de Israel. Virá numa nuvem escura, mas sua voz chegará aos ouvidos de cada um. Hoje e amanhã, todos deverão preparar-se para esse acontecimento. Porque daqui a 3 dias, Javé estará sobre o monte Sinai. É preciso que todos se apresentem lá de coração e corpo limpos. Nesse dia, porém, o Sinai será um lugar sagrado que ninguém deverá tocar. Homem ou animal que avançar além do limite estabelecido morrerá. Na presença do Senhor. A luz do sol esparramou-se pela imensidão do deserto na manhã do 3º dia. Sobre o monte Sinai, porém, uma espessa nuvem negra despejava relâmpagos e trovões, e acima dos tempestuosos estrondos soaram de repente trombetas invisíveis. A vibração total era tão intensa que toda a montanha estremeceu. No acampamento, tremeram também as pessoas intimidadas pela impotente manifestação. Mas, embora atemorizados, todos se reuniram ao chamado de Moisés. À frente da multidão, ele começou a seguir na direção da montanha. O som das trombetas crescia. Lá no alto, parecia haver despertado um vulcão. Subiam chamas, partiam-se rochas com estalos ensurdecedores. Sob a ação do calor formidável, o chão trepidava. Só Moisés se mantinha calmo. Moisés sentiu que Deus o chamava e resolveu subir. Voltou-se para sua gente e advertiu. Que ninguém me acompanhe a partir deste ponto. O que desobedecer não sobreviverá. Os da frente recuaram um pouco ao se lembrarem da proibição enérgica. Moisés subiu sozinho. Caminhava para o centro da turbulência, no pico da montanha, sem que nada o molestasse. Quando desapareceu de vista, ouviu a voz de Deus. Desça outra vez e ordene ao povo que não ultrapasse os limites estabelecidos. Mesmo os sacerdotes que vierem terão de santificar-se. Ninguém subirá, garantiu Moisés. Todos já estão cientes de que não poderão transgredir a proibição imposta por Javé sob pena de morte. Ainda assim, você fará como digo. Vá buscar Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos.
Todos esses que vierem com você, porém, terão de adorar-me sem se aproximarem. Só você poderá acercar-se de mim. Agora ouça com muita atenção. A seguir, a voz do Senhor passou a ditar a Moisés os 10 mandamentos. Além desses preceitos a serem obedecidos, Deus acrescentou outras ordens. Muitas delas serviriam de guia para que Israel se tornasse nação. As tábuas da lei. Moisés voltou para a planície, onde a multidão o aguardava. Transmitiu todos os mandamentos que ouvira. O povo, tocado pela solene majestade da presença de Javé, jurou cumprir os preceitos conforme a palavra divina. Para que ninguém pudesse esquecê-la, no futuro, Moisés escreveu tudo o que Deus lhe dissera. No dia seguinte, erigiu um altar no sopé da montanha e 12 colunas. Cada uma delas ficaria representando as 12 tribos de Israel. A seguir, os primogênitos renderam culto a Deus no altar construído. O povo ouviu novamente os mandamentos divinos, desta vez lidos por Moisés no manuscrito que preparara. O documento passou a ser conhecido como o Livro da Aliança, por registrar o pacto feito por Javé com aqueles que nele acreditavam. Terminado o ritual, Moisés voltou ao Sinai, desta vez acompanhado dos anciãos que Javé convocara. Todos puderam contemplar a aparição divina que parecia ter aos pés um pedestal luminoso e transparente como o céu da manhã. Mas nenhum daqueles homens escolhidos pôde aproximar-se de Deus. Cearam ali e voltaram à planície. Moisés ainda retornou ao alto da montanha, acompanhado por Josué. Antes de partir, disse ao seu povo: Desta vez tardarei muito mais. Durante minha ausência, obedeçam a Arão e Hur. Com essas palavras, subiu pela encosta até que a nuvem de trevas o envolvesse. Depois de 7 dias, ouviu o chamado do Senhor. Deus lhe ordenou que armasse um templo desmontável, o tabernáculo. Assim, os judeus poderiam adorá-lo enquanto não se fixassem em Canaã. Peça central do tabernáculo seria uma arca, onde se conservaria o decálogo. O bezerro de ouro. Passaram-se muitos dias sem que Moisés retornasse ao Sinai. Enquanto isso, lá na planície, um drama ia sendo vivido entre o povo. Todos assediavam Arão. Tinham de partir, não poderiam ficar ali no deserto indefinidamente à espera de que Moisés voltasse. Protestavam. Digamos que Moisés não volte. Quem pode saber o que aconteceu a ele? Precisamos de um novo líder que nos guie no resto da viagem. Arão preocupava-se com tais rumores. Sem a personalidade forte de Moisés, qualquer um teria dificuldade em controlar o povo. Havia para Arão o problema de ganhar tempo até que Moisés retornasse. O povo, cada vez mais descontente com a demora de Moisés, queria construir um símbolo para representar Javé. Arão, sem saber o que fazer, acabou cedendo à vontade de todos. Para isso, as mulheres doaram seus brincos de ouro. Em seguida, foram fundidos. Com o metal obtido, revestiram a imagem esculpida de um bezerro e, ao completar-se a obra, promoveram uma festa com bebidas e danças. No alto do Sinai, a visão dessa idolatria ofendeu o Senhor, que dava ensinamentos a Moisés. Volte a eles, Moisés, que essa gente se corrompeu. Merece ser totalmente exterminada por minha cólera. Ao notar que a ira de Deus se voltava contra seu povo, Moisés encheu-se de aflição, implorou que os pecadores fossem poupados. Ele os castigaria para que se arrependessem. A terrível punição. Para que não se apartassem de Deus e para que nunca mais o traíssem, os judeus teriam de ser punidos, pensava Moisés. E ainda transtornado de indignação, decidiu que um castigo de sangue restabeleceria de vez a disciplina perdida naquela orgia desvairada. Rumou para a entrada do acampamento, ergueu seus braços para o céu e gritou para a turba: Quem for por Javé, junte-se a mim. Entre os hebreus mais fiéis estavam os da tribo de Levi, homens corajosos, decididos e de fé mais sólida que a de seus irmãos. Logo se aglomeraram em torno de Moisés, que lhes disse: Que cada um de vocês empunhe a espada.
Os que forem leais a Javé terão de endurecer o coração e cumprir a tarefa que a situação impõe. A ordem e a disciplina serão impostas aqui pela força das armas. Vocês, os levitas, marcharão pelo meio desta multidão para punir os que tão cedo se afastaram da palavra de Deus. Depois que se armaram, Moisés comandou: vão de porta em porta, penetrem nas tendas e façam justiça aos rebeldes. Não importa que sejam amigos, vizinhos ou irmãos, serão como inimigos e para eles não haverá piedade. Os levitas saíram a campo, espada em punho, e deram início a uma luta feroz contra os insubordinados. Em pouco tempo, gritos de terror, lamentação e fúria subiam do acampamento. Tão escarniçados foram os combates que, ao fim do dia, cerca de 23.000 infiéis haviam perecido. Embora lhe pesasse no coração esse doloroso cumprimento de seu dever, Moisés falou aos levitas: hoje foi um dia de consagração para vocês. Tornaram-se dignos de Javé por haverem punido corajosamente aqueles que ultrajaram. No dia seguinte, o povo inteiro foi convocado e ninguém se atreveu a faltar. Disse Moisés: todos são culpados do gravíssimo pecado de idolatria cometido contra Javé. Cada um de nós terá de responder por esta falta. Iremos, pois, à presença de Javé para implorar sua misericórdia. Sem dizer uma única palavra, a multidão acompanhou Moisés. Diante de Deus, ele suplicou emocionado: este povo cometeu um infame pecado ao fabricar e adorar um ídolo de ouro. Aqui viemos para rogar o perdão que nos possa redimir. Perdoe esta gente, Senhor, e se tal não fosse possível, que seja eu também punido com a morte. Que meu nome desapareça do livro que registra os vivos. Diante de tanta fé e remorso, Deus se apiedou. Apagarei do meu livro o que pecar contra mim. Agora vá e conduza o povo a seu destino. As novas tábuas da lei. Moisés retornou para junto do povo e anunciou que continuariam a viagem para a terra prometida. Mas não havia muitos motivos de alegria. A ofensa ainda pesava no coração de Deus. Não estamos perdoados ainda, informou Moisés. A justiça do Senhor se manterá suspensa sobre nossas cabeças. Para que não se abata sobre nós e não nos extermine, será preciso que doravante cumpramos com fidelidade os mandamentos. Com a mortandade da véspera, além da ameaça de piores desgraças, a seriedade baixou no espírito de toda a gente. Homens e mulheres se desfizeram de joias e enfeites frívolos. Moisés armou sua tenda fora do acampamento e passou a chamá-la de tenda da reunião. Era um lugar sagrado, onde o Senhor viria falar-lhe. Quando Moisés passava para dirigir-se à tenda, todos se levantavam em respeitosa atitude. Quando uma nuvem escura assinalava lá a presença de Javé, todos adoravam prostrados. Em outras ocasiões, quando Moisés se afastava da tenda, era permitido a cada judeu entrar nela para fazer suas orações. Embora modesta, a barraca servia como templo improvisado. Antes que recomeçassem a viagem, Moisés implorou a Deus que acompanhassem os judeus. Havia muitos perigos à frente, seria difícil animar o povo a superá-los sem apoio divino. Deus, que atendia Moisés em quase tudo, prometeu que não lhes faltaria, mas se negou a revelar inteiramente sua presença. Quando Moisés lhe pediu isso, o Senhor lhe respondeu: farei passar junto a você minha bondade. Anunciarei meu nome a seus ouvidos, mas não lhe mostrarei minha face. Ninguém pode vê-la e continuar vivendo depois disso. Tão generoso era Javé com Moisés que não repreendeu por haver quebrado as sagradas tábuas da lei. Em vez disso, ordenou: suba novamente ao Sinai. Leve com você 2 novas tábuas de pedra para que eu inscreva nelas os mandamentos. Moisés subiu para outro período de revelação e meditação que duraria 40 dias. Recebeu de Javé os mandamentos escritos na pedra e muitas outras recomendações. Entre elas, a de que não permitisse aos judeus a confraternização com os inimigos que viriam a enfrentar. Esta era uma ordem prudente destinada a impedir que a fé judaica se corrompesse no convívio com idólatras. Constrói-se o tabernáculo.
Quando finalmente desceu do Sinai, Moisés tinha muitas novidades a contar e muito trabalho a fazer. Todo o povo deveria colaborar para a construção do tabernáculo. Embora ainda vivessem desprovidos de território próprio, os judeus teriam seu santuário. Com esse tabernáculo desmontável, iriam chegar a uma etapa mais elevada da civilização. Pouco a pouco, Moisés ia forjando uma nação, sem ter começado com nada, além de um bando de escravos desorganizados. Cada um teria de contribuir com algo para o tabernáculo, palavra que significa teto pequeno. Os mais ricos ofereceram joias e peças de ouro, peles coloridas. Outros trouxeram tecidos finos de linho para cortinas, madeiras para a estrutura, bálsamo para os óleos rituais. As mulheres mais pobres fiavam pelos de cabra ou tecidos. Bezalel, artesão de variados talentos, planejou a arquitetura e a decoração com seus discípulos e aprendizes. Com ele colaborou Aholiabe, outro artífice de alto renome. O acampamento movimentou-se com incessante atividade. Tal era o empenho de todos que a certa altura os artistas foram a Moisés. Peça ao povo que suspenda o trabalho. Já recebemos muito mais material do que iremos precisar na obra. A uma ordem de Moisés, transmitida a todos, interrompeu-se o fluxo do volumoso material. Agora era a vez dos artistas e dos operários. Cortavam e erigiam pranchas, fundiam peças de metais preciosos, inclusive as argolas e as placas de ouro, para a arca magnificente. Lavraram peças como candelabro e utensílios rituais. No primeiro dia do primeiro mês judaico, foram armados o tabernáculo e seu altar. Sobre o santuário, baixou a gloriosa nuvem de Javé. Consagração dos sacerdotes. Para sacerdote do tabernáculo, Deus designara Arão, assistido por seus 2 filhos. Em cumprimento às determinações divinas, Moisés trouxe os 3 à sua presença ante o povo que se concentrava à porta da tenda da reunião. Ali, deu início ao ritual de consagração. Arão e os filhos foram lavrados e receberam novos trajes com as insígnias do sacerdócio. Em seguida, os ungiu com óleo sacro. Depois de consagrar também o tabernáculo e seu altar, Moisés ordenou a Arão e seus filhos que permanecessem durante 7 dias em jejum na tenda da reunião. No 8º dia, chamou os 3 e ordenou-lhes os primeiros ofícios. Diante dos anciãos, na tenda da reunião, os novos sacerdotes sacrificaram um novilho, um carneiro e um bode. O culto de Javé era agora um dever para Israel.